Olá, Bom dia. boa tarde. Boa noite. Mais um Pod Family. Eu tô olhando a câmera errada. Ah, meu Ah, Deus, meu eu fui Deus, começada você não assim. sabe trabalhar com Não, eu câmera. comecei hoje. Ah, entendi. É essa, Michelle, é essa. Essa, Tudo bom? cara. Agora Oi. sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Louca. Louca, sabe por que eu tô louca? Porque a gente, olha só, a gente já começa essa gravação, episódio 8 dessa primeira temporada, sim, Uau. com o Haikai. A gente já deu uma beliscada aqui, não vamos negar, não? Não, jamais. Jamais. Eu gosto do meu shoyu com a High Sport dentro. Você faz assim também? Não. Ajuda na digestão, sabia? Sério? Uhum. Haikais. Tá vendo? Um pouco mais. Eu já falei, né, que eu comecei nessa vida tem pouco tempo. Então, Sim. sigo com o meu bom elástico. Eu tenho Haikai no mínimo uma vez por semana, porque eu sou apaixonado. E o Haikai, eu sempre falo isso, né? Ele tem muito a ver com a minha história, assim. Então a gente, quando vai celebrar lá em casa, Dia dos Namorados, enfim, uma data especial, é Haikai. Ou seja, Dia dos Pais chegando é isso. Por favor, Aline, fica a Ah lá, dica. tá na nossa tela, Haikai. Isso aí. Sabe o que é mais legal de hoje? Que o Hum, Haikai tá com a a gente. gente tá muito A gente moderno. é chique, né? Tá muito É. chique. Porque tem um QR Code aí na sua tela. E aí você aponta a câmera do seu celular pra ele e você vai direto pro perfil do Haikai. Ah, gente, olha, É só fazer seu pedido, né? com certeza. E hoje, você deve ter acompanhado no nosso Instagram, se não é um erro. A gente pediu de uma forma diferente. Por quê? Eu gosto de algumas coisas que o Spê não gosta. Ele tá com uma alimentação um pouco mais restrita, Restrita. né? Por causa da. Não vamos Processo. dizer processo de dieta, não. Não. Um processo novo nessa vida. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar, é isso. Buscando saúde. Então, e você pode fazer isso com seus amigos, porque às vezes tem o preferido de cada um, enfim. Então vieram os combos todos separados, como a gente mostrou no nosso Instagram. Isso aí. E aí você pode pedir o que você mais gosta. Você gosta mais do hot? Vai pros fritos? Escolhe só o frito. Ou então, se você não quiser dividir com seu amigo, é a melhor forma também, é mais É. educada, né? Eu e a Michelle somos muito distintos, até na hora de se alimentar. É verdade. Né? Então o Haikai favorece a gente nisso, né? Com Ajuda. certeza. Obrigado, Haikai. Te Obrigada, amamos. Flavinha. Obrigada mais uma vez por essa parceria. E a gente vai deixar o arroba, você pode pedir, você pode ir lá comer, conhecer o Haikai Gourmet, que é uma experiência. Você já foi, querido? Ainda não. Alô, babás, por favor, dá uma ajuda pro nosso amigo. Ele quer ir lá conhecer, maravilhoso, é uma experiência muito diferente mesmo e vale super a pena. Eu acho que essa é a proposta maravilhosa do Haikai, né? Gerar experiência. Seja na hora de você comer, mas seja também indo até lá, Uhum. chegando em Uhum. casa. Então a gente hoje aproveita muito essa oportunidade de comer Haikai em casa, depois que as crianças dormem. Porque é uma comida para você comer assim, ó, Com sentado, calma, não dá pra relaxado. comer com criança gritando e chamando. Não dá. Lá em casa a gente espera as crianças dormirem e a gente aproveita, É sobre isso. né? Olha aqui quem tá com a gente também. Ah, sempre. Sempre, Bela Foto. É. Bela Foto, além de fazer as nossas canecas, faz personalizados de qualquer tipo que você possa imaginar. Então dá pra dar um presente aí bem bonito, especial, Com né? certeza. E caneca pra usar assim ou pra usar daquele jeitinho lá. Como você quiser. Como você quiser. Dia dos Pais chegando, Dia do Homem chegando. Isso Que aí. tal um presente diferente? Dia 15 de julho, Dia do Homem. Fiquei E sabendo. agosto, Dia dos Aprendi agora. Pais. Ah, tá vendo? Ele aprendeu isso, agora ele tá jogando. Aham, vou jogando na lata. Dia 12 de agosto é meu aniversário, inclusive. Mais uma data aí pra vocês Nossa, é guardarem. pertinho Dia dos Pais. Sim, é sempre assim. Uma competição na minha Ai, Aline, então. É sobre vida. Dois isso. presentes no mínimo. É 2 filhos, 2 isso. presentes, né? 2 filhos de Francisco. Aqui, Francisco. Oi, foi não. E a nossa convidada de hoje? O que dizer O dela? que dizer? A gente já falou dela aqui. Já? Já. Já falamos sobre ela. Eu falo tão pouco sobre ela. Foi um pouco. Você tá no processo. Eu tô no processo. Eu já passei pelo processo. Já. É, ele transforma. Eu não sei, a Aline disse que tinha dó de você e não saberia como seria esse episódio. Eu sou boa nisso. Ah, então, Sabe por quê? Eu sou um D. então vamos aproveitar porque eu sou I alto e ela também. É isso. E a gente Eu sou um conversando. D com I. Maravilhoso. O cruzo. Vamos precisar de você hoje. Ah, que bom, que bom. Mas então, qualquer coisa, vocês ficam conversando, eu fico comendo. Ah, tudo bem. E a gente conversa, olha que a É? gente fala. E a gente se entende, que é o Ai. mais maravilhoso. Mas quem que é ela? Quem que é ela? Quem? Tati Tozetti. Tatiane Tozetti aqui com a gente é apaixonado por ela. Ele fica tão íntimo que já vai de Tati. Tati, é a nossa Tati. Tatiane, para quem Para- ainda não está conhecendo, mas vira Tati rapidinho. Isso. Primeiro Gente. contato com ela vira Tati, né? Primeiro. Tem que se me chamar de Tati, parece que tá bravo. Né? Isso, é pai e mãe, né, Tati, Tati? Pelo amor de Tati, Deus. Pelo amor de Tati. Deus. Que alegria! Obrigada pelo convite. Que A gente está alegria. muito feliz de ter você aqui. A gente vai começar com uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados Aham. desse universo materno e paterno. Porque é muito melhor você se apresentar do que a gente, até porque a gente já conhece, né? A gente Aham. pode deixar alguma coisinha aí. Então, quem é você na fila do parquinho?
Na fila do Do parquinho? parquinho. Gente, parquinho. Bom, vamos começar dizendo que eu não sou mãe. Não frequento parquinho. Do parquinho, então sei. Mas vou pensar assim, num parque de diversão, numa roda gigante que eu amo. Boa. Isso. Aí eu sou aquela que já entra com algodão doce, com a pipoca e conversando com todo mundo na fila, fazendo amizade com todo mundo. Não é um alto né? Então, assim, eu sou aquela que gosta de conversar e gosta de fazer amizade, já gosto de dar dicas e já sou aquela que vai fazendo amizade, a fila passa rapidinho. Então, E na sua experiência profissional, a gente está brincando muito sobre alto I, alto D. Explica rapidamente para quem não entende essa linguagem, o que que significa. Michele Expedito, né? Michele já foi minha cliente, Expedito está sendo. E o DISC é um teste de análise comportamental. Então, a gente aplica esse teste para a pessoa se conhecer profundamente e como utilizar esse autoconhecimento na sua vida e na sua carreira. Então, o D são os dominantes, os grandes executores. Os I são os influentes, os grandes comunicadores. Então, temos 3 comunicadores. O S são os planejadores, aqueles que são abençoados, que planejam a médio e longo prazo. E o C são os analíticos, os perfeccionistas, né, os conformes, aqueles que cuidam, principalmente, né, nas empresas, quando a gente olha, são aqueles que estão cuidando dos números, das normas, dos manuais. Então, todos os perfis são importantes, todos os perfis são maravilhosos. Eles se complementam, E cada né? um sabe a dor e a delícia de ser de cada um deles, né? É isso. Então, aqui temos a Michele, que é um D com I, e eu e Expeditos, que somos um I com D. Oposto. Um I com D, né? E aí a missão da Michelle aqui hoje é cortar, né, a nossa fala, realmente a gente deu essa autorização para Tá ela, vendo? porque a sessão dos pedidos, gente, é que nos outros clientes não fiquem com ciúmes, mas dura assim, de 2h30, 3, então a gente tem que tomar cuidado com o tempo. Ou seja, você é a chata da história, né? Isso aí, É pode isso. ser, porque senão, né, a gente vai até Não 6. rende, né? Não rende, Eu já queria te perguntar, você falou que você não é mãe. Como é que é esse papel na sua vida? Você não é momentâneo, você não é... Estou descobrindo que não é um caminho que eu quero trilhar. E, enfim, como é que é a Tatiane hoje nisso? Essa história, ela mexe muito comigo porque começa assim, desde a minha adolescência, né, com a educação da minha mãe, que dizia que eu tinha que estudar, né, que era para eu tomar cuidado e etc., que eu tinha que para eu ser alguém na vida e então era para eu priorizar os estudos, então sempre priorizei os estudos e fui estudando, fiz uma faculdade atrás da outra, fiz pós. E de repente, tá, acabou os estudos. E aí eu resolvi focar na carreira. Então eu fui uma mulher que colocou a carreira na frente da maternidade e nunca tive esse instinto que fez assim, uau, né? Mas eu era casada com um marido que tinha um sonho de ser pai, né? E a hora que eu vi, eu já estava com quase 40 anos, né? Com uma carreira consolidada, né? Não cheguei onde eu quero, a gente sempre tem, né? Mas assim, cheguei onde eu tinha desenhado até o momento. Só que aí foi muito difícil, né? A gente tentou 2 anos e exames e tal, e não deu. Então foi um período muito difícil como mulher. E aí eu decidi que não era para ser. Então eu tenho na minha mente que se um dia eu puder, eu vou adotar. Então a maternidade na minha vida, provavelmente, se ela vier, vai vir com a adoção. Né? Não tive na época em que eu estava focada na minha carreira. Eu não tive, como hoje, o esclarecimento que pode congelar óvulos e etc. Então, eu não tenho óvulos congelados. Então, assim, a chance de eu engravidar hoje com 42, vou fazer 43, é mínima, né? Então, essa é a minha história com a maternidade, mas eu tenho um afilhado lindo, maravilhoso, É que isso tem que eu 18 Isso que eu ia te anos. perguntar, porque às vezes as pessoas falam, não quero ter filhos agora ou pro futuro, ou vou escolher o caminho da adoção, enfim, seja qual for a opção. E as pessoas acham que eles não gostam de criança. Você não quer ter filho, você não gosta de criança. E a Tati é exatamente o oposto. Adoro pegar a Luísa, Manu no colo, adoro brincar com as crianças. Eu tenho um afilhado que, desde quando ele nasceu, é a minha paixão. E eu tenho a Cristal, que é minha filha de pelo. Então, ela é a minha filha, né? Então, mas eu amo crianças. E a maioria dos meus clientes são pais e mães e estão vivendo as suas carreiras. Então, quem é a Tati lá no Pot Family vai falar de maternidade e paternidade. Tá, eu sou uma consultora de RH, coach, mentora de carreira e de líderes, que trabalha há 23 anos com RH, 18 dentro de indústria,
e 7 ou 8 com a minha empresa, né? Minha empresa de consultoria e treinamento. E a maioria dos meus clientes são pais. Então eu vejo a dor deles e a delícia, né, de serem pais e ter que conciliar isso com a maternidade, com a paternidade. Então eu vivo isso todo dia, né? Então todo dia eu tenho uma cliente falando que tá grávida, um pai falando que tá grávido, um cancelando porque o filho tá doente, tem que levar no médico, né? Será? Hoje eu não posso ir, as crianças estão, né, tal. Cara, eu super entendo. Então, assim, eu vivo a maternidade de tabela, porque eu acompanho a vida dos meus clientes e das minhas primas, né? Da maioria das minhas primas aí tem filhos, então esse é o meu contato aí com a maternidade. As amigas, né? Com Ô, graças Tati, a Deus. mas sabe o que que é uma curiosidade? A parcela menor, que são as que não têm filho, como é pra você? Chega alguém assim? Chegou algum caso específico que ele decidiu, não quero ter filho, vou investir só na minha carreira? Você tem alguma história assim pra contar? Eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que sempre disse que não queria ter filho. Com 38 anos, eu fui 38, 39, eu fui na médica, ela falou assim, ou vai ou racha. E o sonho do meu ex-marido era ser pai. E aí aquilo bateu muito forte. Para mulher isso é muito forte. E sim, já tive clientes nesse lugar, né? Tenho clientes hoje com 46, 47 que não são mães, né? Tenho várias, inclusive, que não são mães, são grandes executivas, são grandes empreendedoras e preenchem a vida de outras formas. Amam seus sobrinhos, seus afilhados, né? Seus cachorros, etc. Crianças? Suas crianças, né? Então, assim, e acabam lidando com isso. Muitas por opção. Muitas por opção e algumas porque a genética não favoreceu, né? Tive clientes, inclusive, que tiveram vários abortos e chegou um momento que o médico falou, não, não dá. E aí ela teve que lidar com isso, terapia e etc. E ressignificou e teve que lidar de outra forma. E o trabalho, por incrível que pareça, né, para alguns, né, a gente pode falar nisso, né? O retorno da maternidade, o trabalho, etc. Mas para muitas o trabalho é o refúgio, é a terapia ali que ela vai se dedicar, né? Muitas pessoas adotam projetos, adotam empresas, adotam, né? Tem disponibilidade para ser expatriadas e para outros países. Eu tenho clientes que não são mães, né? Com 45 anos e ocupam altos cargos em multinacionais na Europa. Então acaba que a carreira preenche isso. Eu não sei, é difícil você falar assim, né? Preenche isso para quem nunca teve. Mas ressignifica. Eu acho que a palavra que eu tenho propriedade para falar, ressignifica através do trabalho, e o trabalho ajuda muito. Olha, eu conheci uma mulher, porque realmente é assim, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade em que tem mais essa cobrança na mulher no fato de ser mãe, né? Eu acho que a mulher sofre muito com isso e a gente sempre conversa sobre isso aqui. Eu conheci uma mulher, por exemplo, que aí, bem dentro do que você falou, ela é extremamente bem-sucedida, Aham. muito bem-sucedida, assim, os níveis mais altos que a gente possa imaginar, assim, uma pessoa que viaja para a Europa 2 a 3 vezes ao ano, enfim, muito bem-sucedida. E ela falava para mim assim, ela falava Leandro, ela me chamava de Leandro. Ela adorava que eu contasse minhas histórias para ela, era um contador de história quase. E ela falava assim, Leandro, eu optei pela minha carreira. Sim. O meu pai era prefeito de uma cidade muito pequena, no interior de um lugar. E eu optei pela minha carreira, porque eu não tinha ali um amor de pai e de mãe, porque me colocaram no internato. E enquanto as crianças iam dormir, às 10 da noite, porque a luz apagava, né? Eu queria estudar mais, porque eu falava assim, eu vou ser melhor que elas todas. Então eu ia para debaixo da cama com uma vela e continuava estudando. Caramba. E isso ela levou para a vida. Então Aham. ela é referência nacional sobre o que ela fala, e teve uma filha. Teve alguns casamentos e uma filha nesses casamentos. E ela fala que a filha dela é o projeto que mais deu errado na vida. Que a filha dela era, Nossa, eu até parei, porque eu não esperava isso. que a filha dela era uma inútil. Isso são palavras que eu ouvia dela. Que a filha dela era uma cruz que ela tinha que carregar. Meu Que a Deus. filha dela não tinha, dentro do organismo social, não tinha função. E ela tinha que dar condição para a filha dela viver. E eu acho isso de uma extrema tristeza, né? Porque, assim, uma coisa é você saber o que você não quer e que você não vai optar naquele Sim. momento, enfim. Outra coisa é você ter e tratar dessa maneira.
né? Então, assim, Cruel. então, assim, existe, só pra gente fazer o link de que o fato de não querer ter filho é muito melhor do que você ter uma criança com esse aspecto, A entendeu? criança Sim. crescer com esse fardo Um de saber que não peso, é. Saber que é um peso na vida de um uma peso. E pessoa. ela falava, ela é minha cruz. Eu acho que quando a médica me deu esse susto e falou assim, ou vai o Racha tem que decidir, e o meu ex-marido queria muito, eu tentei por 2 anos, a Michelle sabe disso, muitos exames, muitos hormônios e tal, e eu não fiquei. Eu falei assim, né, independente da criança, eu acho que é o meu destino, né? Eu cheguei nesse lugar onde eu queria profissionalmente, a minha genética não, né, acho que já não favorece mais, eu tentei tudo que eu pude, não deu certo e ponto. Então, eu tive que ressignificar tudo isso de novo, foi uma dor, mesmo a pessoa, né, uma dor de não conseguir, e o que eu vou fazer daqui para frente? Então, assim, eu tive que lidar com isso, não foi fácil. Mas eu hoje eu olho para frente e falo assim, gente, eu posso viver a maternidade de várias formas, Uhum. né? Inclusive, eu tenho dentro de mim a adoção como uma forma de maternidade. E eu vou falar que a adoção é algo que mexe comigo desde os meus 19, 20 anos, quando eu fiz direito. E eu fiz um estágio, e nesse estágio, em um determinado lugar, lá no interior de São Paulo, eu trabalhei num local onde a adoção era um assunto muito recorrente. Então, desde aquela época, isso já mexe comigo. Então, pode ser que seja esse, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Mas eu acho que eu nunca forçaria, né? Não, eu vou. Quando a médica falou, eu refleti muito, fui para terapia, né? E não é porque a minha genética já tá chegando aí, é porque a mulher tem um período fútil, né? Fértil aí, né? O homem não, né? Uhum. E aí eu falei, não, vou tentar. Então foi algo consciente. Mas eu acho que a qualquer custo, né? Por causa da idade e depois chegar num ponto desse, né? Eu acho Resulta que. nisso, né? Porque É. é algo que você fez sem querer, provavelmente era idealizando um desejo do marido, Aham. ou provavelmente atendendo aos apertos que a sociedade fazia. Você é uma mulher bem-sucedida, como é que você não é mãe? Alguma coisa assim. E ela era muito essa pessoa, ela é, né, na verdade. Ela é uma pessoa que eu admiro demais, assim. Então, acho que é a pessoa que eu conheço que tem mais cultura e informação do mundo, assim. No meu mundo, pelo menos. Mas é uma pessoa completamente infeliz porque teve filha. Olha isso. Agora, Tati, você falou sobre as pessoas, né, que é o universo que você Aham. conhece e anda por ele, das suas amigas que não têm filhos e conseguem Sim, ser expatriadas e têm altos cargos, até pela disponibilidade de tempo mesmo, porque filho despende de tempo. sim. Como é que é o mercado de trabalho hoje para quem é pai e mãe? A gente pode dizer, né? E o Expedito tá aqui, ele trabalha, né? Em indústria. Para o homem é bem mais fácil, né? O homem, ele tira alguns dias de licença paternidade, que, na minha opinião, é errado, Uhum. né? Eu acho que o pai tinha que ter mais tempo, porque a mãe precisa muito. Para a mulher, já foi pior, né? Já foi pior isso. Eu hoje vejo as empresas mais humanizadas, mas mesmo assim, existe dois lados da moeda, né? Existe, sim, a empresa, ela continua, ela segue a vida dela, a mãe volta e às vezes ela não tá no mesmo ritmo, ela também não tá numa outra pegada, e aí de alguma forma ela vai se desvinculando da empresa, né? Uhum. Agora, o que eu vejo também é que muitas mulheres, no sentimento de culpa, pedem demissão quando voltam, né? Então, eu até tô com. Eu vou abrir aqui tô com uns dados aqui da FGV. Olha só. Trabalhadoras com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35% 12 meses após o início da licença, enquanto a queda é de 51% para as mulheres com nível educacional mais baixo. Algumas empresas vêm possibilitando as funcionárias estenderem a licença maternidade por até 2 meses. E quando é estendida, o índice de desligamento é menor. É Olha que só um interessante. tempinho a mais, às vezes, E né? países onde tem uma licença maternidade ainda maior, isso é quase reduzido a zero o desligamento. Então acaba sendo das duas partes, né? Ou a mãe não está conseguindo produzir porque está preocupada, etc. Uhum. e tal. Eu tendencio a não falar que
né? Eu acho que no passado, né, muitas as mulheres foram muito julgadas, né, e já saíam de licença maternidade já pensando que ia voltar a ser desligadas, né? Então, Não é assim, história de filme, é real, é né? real, né? Mas hoje eu vejo que as empresas elas têm se humanizado cada vez mais e as mulheres têm ocupado o seu lugar com uma competência extraordinária. Então, ela faz falta enquanto ela está de licença maternidade. Ela faz Uhum. falta. Mas quando ela volta ou totalmente conectada ou totalmente desconectada ou leva um tempo. E aí tudo depende, né? Algumas ficam, outras saem. E eu vejo muitas mulheres virando empreendedoras pós-maternidade para ter mais tempo com os filhos. Uhum. E aí é onde vem o pedido de desligamento, né? Onde a mãe decide sair do mundo CLT. Então é o que eu tenho percebido hoje. Não, é claro que existe aquelas empresas, né? Outro dia eu fiquei extremamente revoltada, eu queria denunciar. Uma cliente minha foi fazer entrevista e perguntou: Você não tem interesse em engravidar, né? Pelo menos daqui uns 3 anos você não vai engravidar, não, né? Então, assim, a minha vontade Absurdo. era denunciar, aquilo me sobe uma raiva, porque essa pessoa tem uma mãe, essa pessoa tem Sim. uma filha, sabe? Então, assim, essa pessoa nasceu de uma barriga, né? A gente sabe que isso é Revoltante. revoltante, é desumano, é É isso. ilegal, é tudo, Eu né? ia te perguntar isso, porque o Expedito uma vez contando sobre a empresa onde a Aline trabalha, que ela inclusive tem um apoio psicológico, né? Que você É, contou depois. Maravilhoso, é. isso, ela tem, na verdade, durante a gestação, ela tem uma coach durante a gestação para quando ela voltar ao trabalho. E aí esse trabalho ele fica, né, ele permanece até, sei lá, 2 a 3 meses pós retorno ao E trabalho. são 6 meses de E licença. são 6 meses de licença. 6 meses. Esse é o mundo ideal de todas as empresas? Seria? Não é o mundo ideal, mas deveria ser, né? Hoje a gente já vê empresas que têm creches, a gente já vê empresas que têm parcerias, a gente vê empresas. Olha, tem uma empresa aqui na região que tem um case, eu não posso citar porque eu não pedi autorização, mas que contratou uma grávida. No processo Que seletivo, legal. a pessoa foi aprovada e o dia que ela recebeu a notícia, no dia anterior ela tinha recebido o teste de gravidez. E aí, a hora que a empresa ligou para falar que ela tinha sido aprovada, ela falou assim: Eu não posso mais porque eu estou grávida, né? É o que a gente acredita aqui, Uhum. né? E a empresa falou assim: Tá tudo bem, você pode começar semana que vem. Que lindo. Ela ficou até o Quero abraçar essa empresa. aqui na região de Resende, tá? Aqui na nossa região, uma empresa linda. Então, assim, a gente tem empresas próximas que são humanas, que são acolhedoras, que entendem o papel da mulher. E eu acho que a questão da mulher ter ocupado seu profissionalismo, o seu lugar, tem favorecido. Eu acho que é muito da cultura. E eu falo muito para os meus clientes o seguinte: não é porque a tua empresa não te apoia, ou é machista, ou tem essa tendência de desligar, né? Termina ali o período de estabilidade, desligou, fica com a pessoa que cobriu a sua licença, etc. Porque existe, infelizmente, né? A gente não pode generalizar, que você é obrigado, né, a entrar em desespero. Procura uma empresa que te acolhe, procura uma empresa que tem programas que favorecem a maternidade. E a gente tem empresas assim na região, né? Na região e no Brasil. Então, a gente tem que procurar aquele lugar que nos aceitam do jeito que a gente é e Eu tava. com a vida que a gente tem. E não ficar. Então, se a empresa é assim, aqui não é o meu lugar. Até porque hoje, só te cortando rapidamente, para pegar o gancho, independente de paternidade, maternidade, é impossível você entrar, para ser o crachá, entrei ali, bati meu ponto, agora eu sou Michelle CLT. Saí dali, agora eu posso voltar para minha vida. Gente, isso não existe. Não. É uma pessoa Largar só. a vida pessoal para fora e como era antigamente nos maias, astecas e incas. Não tem Não até, a existe. gente não lembra, né? Não. Era assim, mas isso não existe. Nós somos um ser integrado e hoje muitas empresas, né, têm, graças a Deus, dentro dos seus RHs, os business partners, psicólogos, tem assistentes sociais que apoiam, né, tanto os pais quanto as mães nestes momentos, né? Então, cada vez mais, não só na questão de filhos, mas em outros tipos de problemas, né? Puxa o microfone um pouquinho para você. Só uma Puxa. preocupação. Aí. Então, a gente tem que. Eu falo assim: a gente não tem que ser
localizado pela empresa, encontrado pela empresa. Não é a empresa que tem que escolher a gente. É a gente que tem que escolher a empresa que a gente quer trabalhar. Porque a empresa que a gente quer trabalhar tem que ter os valores que a gente precisa para nossa vida, para nossa estrutura. Então, não é porque eu estou num trabalho hoje que eu tenho que ficar lá eternamente. Foi o tempo, né? Se isso está corrompendo a minha maternidade ou a minha paternidade, essa empresa não é para mim. E existe sim empresas que vão te acolher e quando você vai precisar, E ela isso, vai te doar sim, aquilo. e isso é muito diferente de ter um dia chato no trabalho, porque todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Só que essa Sim. balança tem que entender, porque você passa mais tempo ali. A gente que tem filhos, por exemplo, a gente passa mais tempo na CLT do que às vezes em casa com os nossos filhos, de dia de semana, principalmente. Eu ainda faço os plantões de fim de semana. Mas, tipo, então tem que ser muito bacana, vale muito a pena. Essa balança tem que estar desequilibrada mesmo pra fazer valer aquilo ali. Sim. Esses dias eu tava falando com um rapaz novo, assim, falando sobre mercado de trabalho. E ele me entregou um currículo, assim, sabe? E o currículo tava bem despreparado, assim. Não tava de acordo. Faltando dados básicos mesmo. E aí ele perguntou pra mim o que que eu achava e tal, e a gente conversando sobre. Eu tava falando com ele sobre isso, né? Que não é sobre a gente sair distribuindo currículo à torta e à direita, é saber onde a gente está entregando esse currículo. Exatamente. E o formato do currículo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente, quando faz parte de algum processo seletivo, a gente recebe currículo que parece que a pessoa não se preocupou em fazer. Uhum. E é a sua carta de chegada, né? É o seu primeiro É o seu contato, oi, né? é o seu oi. E aí, se você não toma esse cuidado, provavelmente você nem vai ser selecionado nem para o primeira fase. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E cada currículo tem que ser entregue para aquela vaga, né? Sim. Então, assim, eu tenho várias aptidões, tenho vários cursos, tá? Mas aí eu vou fazer um processo para isso, então eu tiro os outros e deixo só o que eu tenho para esse nicho. Vai ser mais interessante, né? Vai ser mais Claro. relevante, significativo. E aí, voltando ainda um passo atrás, sobre a maternidade, eu tenho uma amiga que tem uma história linda, uma excelente profissional, e ela foi promovida durante uma gestação. Ah, que lindo. E isso marca muito a vida dela para sempre, sabe? Assim, um sentimento. E aí as empresas querem tantos resultados, né? Num momento como esse, em que você mexe com o emocional da mulher, da mãe, daquele momento tão importante para a vida dela, você tem ela para sempre comprando a sua marca, lutando pelos Sim. seus valores, mostrando quem é você como marca, né? Eu acho que isso é A tão fundamental. fidelidade do profissional, ele aumenta, né? O senso de dono aumenta, assim, Exponencialmente. exponencialmente. E tem uma outra coisa que o mercado tem favorecido muito, que é o trabalho híbrido, né? Que tem favorecido bastante, tanto os pais quanto as mães. Então, Veio muito com a pandemia, mas você acha que veio pra ficar? para ficar, não. Eu acho que em algumas áreas Não é dá. super aderente, como a área de tecnologia, Uhum. mas para outras áreas, eu acho que o híbrido, sim. Sabe, aquele 1 ou 2 dias de home Uhum. office, para que as pessoas, né? Respirem áreas diferentes, né? Então, dependendo do nicho da empresa, é até interessante, né? Uma flexibilidade que vinha sendo solicitada há décadas, essa flexibilidade, um dia off, um dia home office e tal. Então, a gente tem empresas na região hoje que dão de 1 ou 2 dias home office, mas tem nichos que não tem como, tem que estar lá. Uhum. Então, E esse aí- rodízio acontece, né, nas áreas e cada um ali dentro da acaba área, saindo né? num dia ou no outro. Então, eu acho que veio para ficar sim, mas de uma forma híbrida. E para alguns nichos, como a área de tecnologia, algumas consultorias 100% online. Uhum. Eu, por exemplo, eu tendencio a minha empresa, alguns serviços, ser 100% online. Hoje eu estava vendo a minha agenda, a maioria dos meus clientes de coach hoje não são de Resende. Tem época que todo mundo é de Resende região. Hoje eu estou numa fase que a maioria É de fora. é de fora. Então, assim, é online. Fico em casa. Ô, Tati, agora vamos falar uma coisa aqui. Ah, Eu não sirvo já sei o que eu vou falar. office. Olha, eu tive essa experiência na gravidez, porque foi na pandemia, então a minha empresa me colocou de home office. E a Tati falava, Michele, toma um banho, senta ali na sua mesa, não sei o quê, organiza a sua vida para sua rotina Sim. começar. Pensa eu, com 7 meses de gravidez. Eu não sirvo. Claro, eu trabalhava normal, fluía, Aham. entregava resultado e tal. Mas ter essa organização, igual você, que eu sei que você vai trabalhar de home office, você toma banho, você arruma, põe Sim. maquiagem, tudo. Não é simples isso, não.
O ideal, eu sei que eu tô errada e você tá certo, porque você tem que ter aquele momento de começar. Eu fazia em cima da cama, com o computador no colo. A tendência é a produtividade cair. O certo é você ter um local para chamar de seu, o escritório. Mesmo que seja temporário, aquele cantinho da casa, acordar, né, tomar um banho. Mesmo que seja uma roupa mais confortável, que você não iria no trabalho. Pijama não funciona. Não, pijama e pantufa não conta. A pantufa a gente dá um desconto. Pô, gente, no fim da gestação eu sempre trabalhei, eu amo, né? Na gestação a gente dá um desconto. Obrigada. Eu ficava na minha cama com o computador no meu colo, com um balde de pipoca do lado. Na gestação a gente dá um E ali, ó, desconto. pleníssima. Hoje só o balde de pipoca permanece do lado. A Aline faz home office, né? Enfim, por conta de Como é que transições é? dentro da... Aline, desculpa, deixa eu falar um pouco da sua Com rotina. licença, amor. E ela só faz home office. Porque hoje a diretoria dela é São Paulo, então ela só trabalha, só home office. E ela faz exatamente essa rotina. Só que da Aline, o home office, eu ouço isso de muita gente, né? Ele traz muita produtividade, né? Porque você não tem muitos horários. A galera que pega e vai, é a Aline, por exemplo. Ela acorda, deixa as crianças na escola. Ela já tomou banho, já fez a maquiagem, nananã, e lá também é um diferencial porque abre a câmera, né? Isso não é comum, não é sempre. Eu não tenho. O da Aline tem porque eles têm muito essa questão de humanizar, né? Mesmo que seja distante, mas trazer um pouco de humanização para essa relação que é tão distante já fisicamente. Então ela faz isso, então ela se arruma, toma banho, pá, senta lá no lugarzinho dela. Só que, amada, a Aline, ela não levanta mais dali. Ela quase não vai ao banheiro. Ela vai me matar, talvez. Mas ela trabalha muito. A Aline, ela é muito, muito assim. Então, assim, ela chega... Obviamente, não é ela. A demanda dela também é essa, né? Então, ela segue a demanda. Mas o que é mais lindo de ver, e quando eu tô do lado, né? Esse período agora eu fiquei de férias em casa, é o brilho no olho. Ela ama aquilo. Ela ama. Faz sentido pra ela Total. isso. Então, assim, ela se entrega àquilo, não é simplesmente por ser uma workaholic, não. É porque ela ama aquilo. Aquilo faz sentido para a vida dela. Mexer, e a gente fala isso para os nossos filhos, é muito importante, né? Porque a gente sempre associa trabalho a algo ruim, né? O trabalho é ruim, papai vai sair de casa, então o filho vai ficar, se distancia de mim por causa de trabalho, então o trabalho é ruim. Não posso ficar com você porque papai tem que trabalhar. Isso é ruim. Então tem que tomar muito cuidado com esse lugar para as crianças. Lá em casa, quando o Pedro pergunta sobre trabalho, aí ele fala, mas por que você tem que trabalhar? Ele já fez essa pergunta. A resposta é, porque o papai precisa ser feliz e fazer alguém feliz. Ai, que linda. Porque é isso, né? A gente precisa colocar na cabeça dele que trabalho é algo bom. A mulher, quando volta, por exemplo, de uma licença maternidade, ela vem com muitas dores, muitas questões, muitas dúvidas, medos, mas ela volta a ser ela mesma. Ela volta a ocupar o lugar que é dela. Então, aquilo ela se empodera. Esse lugar é meu, aqui eu mando, né? Então, assim, aqui eu domino. E é o sentido de onça da mulher ali. Então também tem esse lugar, sabe? Então é importante ter esse olhar de educar os nossos filhos sobre o real sentido de trabalho. Sim. E que eles vinculem isso a algo que faça feliz. Porque às vezes é um profissional de futuro infeliz. Porque o pai sempre associou isso na cabeça dele. E eu falo muito do exemplo, né? Eu já tive clientes que falam assim, nossa, eu tenho medo de criar um trauma no meu filho. Eu falo assim, e você já pensou do outro lado? Né? O orgulho que lá na frente ele vai ter. Nossa, desde criança eu vi meu pai sair para trabalhar e ele saía feliz para trabalhar. Isso proporcionou, né? Sonhos pra gente, né? Porque a gente trabalha para realizar sonhos, né? Isso. O trabalho é um meio, não é um fim, né? Então a gente tem que amar o que faz, claro, né? Sim. Senão não dá. Aí é um outro. Olha, vocês me chamam para um outro podcast, um novo então, assim, mas assim, o orgulho o quanto que essa criança vai crescer valorizando o trabalho como algo útil, importante e necessário. Porque tem até no processo de coach a gente faz um teste de autossabotagem. E a maioria das pessoas está num processo de autossabotagem na sua vida. Oi, tudo bom? Alô? E lá no teste tem lá, né, a possibilidade desse sabotador ele ter vindo, estar na sua vida hoje. Geralmente ele veio da infância. Então, dependendo do que a criança viu na infância, ela cresce com o processo de autossabotagem. E tem um lá que é essa questão, né? Existem 9 sabotadores, tá?
Depois tá no meu cartão. Tá aqui na descrição, tá? Existem 9 sabotadores, né? E eu lembro que tem um deles que é exatamente isso, né? Eu procrastino o meu trabalho, eu procrastino a minha vida, eu procrastino minhas coisas por causa do exemplo que ele teve quando era criança, em todos os aspectos. Esse é um deles. Talvez eu vou ser um profissional que procrastina, um profissional que não estuda, um aluno que não estuda, uma pessoa que não valoriza o trabalho. Por que que eu tenho que trabalhar? Porque quando ela era criança, ela não teve um pai que disse que o trabalho era digno, que era importante, que ia realizar sonhos e etc, né? E os nossos pais, o meu pai, por exemplo, ele aposentou na empresa que ele começou. É, E tinha essa coisa antigamente, né, de você construir uma carreira ali e ficar Pra ad sempre. eterno. Hoje em dia não é mais assim, né? não. Claro, existem empresas assim, profissionais que fazem essa carreira, né? Principalmente o pessoal mais tradicionalista, da geração X, Y, mas a nova geração é a geração do propósito. É a geração do significado. Se aquele lugar ali não traz mais significado e não traz mais conexão com a vida dele, com o que ele acredita do mundo, e o que ele quer levar para o mundo, o que ele acredita, não faz mais sentido, ele vai procurar outro lugar. Ele fala, um beijo, tchau, fui. Então, é a geração do porquê. Eu sou a geração do que, né, ok, é para fazer eu faço, beleza, né, hoje já ressignifiquei muito isso, né, porque hoje eu sou empreendedora, mas a nova geração, e eu dou aula em faculdade, então eu vejo isso, por quê? Por que que eu tenho que fazer? Uhum. Eu tenho que saber o porquê, o significado, e as pessoas hoje, os jovens, isso que o Expedito falou, não é para qualquer empresa que eles mandam currículo. Eles mandam o currículo para aquelas empresas que eles vão sentir orgulho de falar que estão trabalhando lá, não é por causa do salário. E principalmente é uma empresa que preserva a natureza, é uma empresa com Filosofia mudou, né? programas de sustentabilidade, é uma empresa que valoriza diversidade e inclusão. Eu posso ir com o meu cabelo azul? Eu posso ir com as minhas tatuagens? Uhum. Eu posso. Então, e essas pessoas são mães e pais, né? Agora, Tati, você acha que essa geração que tá aí, já está aí, né? E dos nossos filhos, acho que vai ser daí para mais. Eu, enquanto mãe, me preocupo. Como que ela vai desenhar o futuro? Como se preocupar com o futuro? Existe uma linha tênue entre propósito e imediatismo? O propósito, ele é algo ainda pouco, ele é um pouco banalizado, sabe? Então, eu acho que a linha, ela não tá tão tênue, não, ela tá distante. Uhum. Eu acho que o imediatismo, ele faz mais parte, e às vezes, me desculpem, pais, a pressão, né? Você tem que escolher uma Sim, profissão, você tem que escolher o seu ainda existe. caminho, Muito. né? Você tem que, não sei o Tem quê, que, né? O tem tempo todo. que... Tem que. E o que está acontecendo? As profissões tradicionais, elas estão cada vez mais, não que elas estão perdendo espaço, mas ela está sendo dividida. Muitas empresas, muitas profissões estão desaparecendo e muitas profissões novas estão aparecendo. Então, o propósito, e eu acho que aí é onde talvez a minha profissão, ela tem a tendência de crescer, né? Os psicólogos, né, que trabalham com orientação de carreira também, ajudar as pessoas a buscar, esses adolescentes, né, a buscar o autoconhecimento e desde coisas que nós não tivemos. Na minha época era teste vocacional. A gente não teve, a gente Zero. escolheu alguma coisa porque era mais próxima, porque o dinheiro dava para pagar, ou Uhum. porque alguém falou que era legal, né? Então, por exemplo, eu fiz a minha primeira faculdade, que foi de Direito, amei a faculdade, amei, mas eu descobri que eu não nasci para isso, né? E aí depois eu me conectei com o RH, estou há 23 anos, eu fiz outra faculdade, outra pós. Porque na época eu não tive essa orientação. Então, eu acho assim, a dica que eu poderia dar para os pais é o seguinte, uma coisa que eu acho muito, assim, auto-ir, né? Já vai enfiando um assunto no meio do outro, né? Outra coisa, assim, que é um pecado mortal, né? Eu sou médico, eu quero um filho médico. Né? Sou Eu sou advogado. empresário, eu quero que os meus filhos sigam o meu legado que eu estou deixando. Né? Eu tenho um cliente que tem uma mega de uma empresa e nenhum dos filhos fez administração, seguiram outras áreas. Né? Então, ele teve que abrir sociedade. E por um pai tradicional, isso é frustração. Então, assim, quando você proporciona para o seu filho, ao invés de uma pressão, que tem que escolher, tem que escolher, tem que escolher, que é o imediatismo, você tem que pensar no propósito, e o propósito é lento.
a pessoa se conhecer e fazer uma escolha, inclusive ela pode errar, mas a chance dela acertar é maior. Inclusive, essas escolhas são feitas desde com 17. Eu entrei na faculdade com Então, 17 Agora, anos. você imagina assim, olha, eu não trabalho com adolescente, mas eu tenho muito, assim, se alguém precisar, eu tenho uma amiga que só trabalha com coach vocacional. Ela é psicóloga e coach vocacional. Então, não é só o teste vocacional, são 10 sessões. Uhum. Então, a chance desse adolescente de 17 anos escolher a profissão Adequada. adequada, inclusive com esse número gigantesco de profissões que a gente tem hoje, disruptivos, inclusive, é maior. Ele pode errar? Pode. E outra, ele pode começar aqui, daqui 2, 3 anos mudar com consciência. Daqui 2, 3 anos, com consciência, porque ele passou por um processo de autoconhecimento com 17, 18 anos, um privilégio que nós 3 aqui não tivemos. E eu acho que é consciência e efetividade, né? Ele pode ser bom. Eu falei isso na FLIR, sobre as pessoas. Nomenclatura e rotula muito os adolescentes, os jovens como mimimizentos, Nutella, geração Nutella. E para mim é sempre muito diferente. Para mim, primeiro que eu me relaciono bem com eles. Talvez o pensamento. Mesma idade. A mesma idade, faixa mental. Mas, porque eles apontam para mim uma coisa que é muito importante, o mercado. O que eles estão assistindo? Eu faço isso com os meus sobrinhos. Qual canal do YouTube que você gosta mais? Qual o perfil do Instagram que você está gostando? Para eu poder saber quem é esse perfil. Porque daqui a pouco essa galera senta lá na cadeira para a gente poder entrevistar. E aí você não sabe sequer fazer uma pergunta. Porque a primeira coisa que você fez foi rotular. Jovem. Ih, isso aí não serve para nada. Isso aí não serve de nada. Então a gente vai rotulando e a gente depois, quando ele sai, fica assim, todo mundo rotula todo mundo. Isso é tão feio, né? E acaba de fazer isso. Então o adolescente e o jovem, para mim, é um público que eu adoro. Adoro ouvir, saber onde eles estão pisando, o que eles estão assistindo, onde eles vão, o que é interessante para eles. Eu adoro mesmo. E eu acho que aí a gente ir fazer esse exercício e sem ficar assim, não, porque na minha época, porque comigo, porque não sei o quê. E isso é muito chato. Mata. Tem um programa. Porque aí nunca mais ele vai falar com você. Nunca mais. Tem um programa sábado chamado É de Casa na Globo. E ele tem um quadro que é muito interessante que chama Choque de Gerações. Então ele pega a mãe e o filho. E a mãe fala, esses dias era o Maradona, colocou a foto do Maradona, a criança, não sei quem é, pré-adolescente, devia ter uns 12 anos. Não sei quem é. E aí vai com várias pessoas que pra gente é normal, pra eles, não sabem mais. E aí quando coloca alguém, um youtuber, alguma outra pessoa, porque, gente, a nossa época, o nosso youtuber era a Xuxa. Para pensar. A gente ficava ali em frente à televisão vendo a Xuxa. Hoje em dia as coisas estão tão evoluídas, vem modernidade, tecnologia, blá, 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 blá. O youtuber, dos primeiros youtubers bobeados dos nossos filhos é quem? Lucas Neto, Família Neto. Depois tem uns outros milhões lá. De netos, de números. A Manuela quis um livro na FLIR que o autor é um casal de youtuber. E ela tá lá lendo loucamente o livro, porque eles falariam, realmente é legal, porque aí vai da gente policiar, vai da gente conhecer. Isso começa na infância para ficar na adolescência. Pra ficar tudo depois. de boa. E aí, sabe o que é? Eu li um livro. E eu gosto muito quando eu ganho o livro e a pessoa associa algum personagem do livro a mim. E esse foi o caso. Chama O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. E aí ele fala sobre um psicólogo que trabalha com moradores de rua. E aí ele traz uma reflexão que é muito interessante. Eu sempre trago isso para essa realidade dos jovens. É muito fácil a gente julgar o outro. Mas você, quanto pai, quanto cuidador, você nunca vai conseguir tirar uma criança que entra, por exemplo, num vício ou às vezes num abuso sexual online, porque você não consegue simplesmente ir lá e arrancar. Você não vai conseguir. Se você tentar fazer isso à força, ele vai se distanciar mais. O que ele diz no livro? Que você tem que ir até o mundo deles, caminhar junto com ele e mostrar o caminho de volta. Então é muito diferente de você ir lá e tentar arrancar. Quando você faz isso, você está demonstrando amor, empatia, cuidado pelo que ele está vivendo. É sobre o mundo do outro, não sobre o seu. Exatamente. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado e muita cautela quanto pais, porque a gente acha que a nossa maneira de ver o mundo é a maneira mais correta. E nem sempre é. Ou então quer que faça o mesmo, como a história de seguir a mesma carreira. Exatamente. Esses dias eu fiz uma palestra sobre criatividade para jovens e a maior pergunta que eu recebi deles é: como é que você sabe que você quer? E aí eu pensei assim,
será que eu sei o que eu quero hoje, né? Eles ficam trazendo essas reflexões, porque eu também recebo isso de pessoas que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, de idade muito mais avançada. Acho tão lindo você saber o que você quer da sua vida. Acho tão bonito você saber quem você é. As pessoas ainda têm esse anseio, essa necessidade, essa busca por saber quem eles são, o que eles querem, em que eles vão se dar bem. Qual é o sucesso, né? O que é O que é sucesso? O Pianges agora está falando muito sobre a tecnologia e informação, né? A inteligência artificial, tem um material, inclusive, falando sobre isso. E ele fala que a gente trata, né, no mercado indústria principalmente, a gente fala muito sobre o hard skills e os soft skills. E ele fala assim, desde quando você trabalhar com emoções e trabalhar com sentimento é soft? Onde está escrito isso? É a parte mais difícil. Sim. Então a gente fica tratando profissionais como soft, na verdade isso é muito mais hard para eles. É muito mais hard você bater o crachá e esquecer das suas filhas, É entendeu? impossível. É impossível. Não tem como. A pessoa pode fingir, mas ela não Não consegue. consegue manter. Ela vai fingir só para o gerente brasileiro. Ela não vai falar, mas ela vai estar sentindo. E aquilo vai impactar na produtividade. Não tem jeito. Eu dei uma palestra, você falou de palestra, eu dei uma palestra sexta-feira e uma coisa que eu disse pro pessoal, que já é um profissional mais tradicionalista de fábrica, de indústria, que é o seguinte, tá tudo bem se você quiser mudar de profissão. Já foi aquela época que você tem que começar uma carreira e ficar eternamente naquela carreira, né, Michele, né, Expedito? Porque é o seguinte, até o momento que aquela profissão fizer sentido para você, tá lindo. A partir do momento que ela não começar a fazer sentido, é porque o propósito ali acabou, você já cumpriu a sua missão. Eu estou indo para minha 4ª transição de carreira e eu sou feliz. Só que tem uma coisa, o meu propósito é contribuir com as pessoas, né? Contribuir com uma humanidade, né, mais feliz. A minha missão é que os profissionais sejam felizes no seu trabalho, independente se ele vai ficar aí, é perfil, a vida inteira fazendo a mesma coisa, ou ao longo da carreira ele mude de profissão 2, 3 vezes. Eu não vou mudar a minha profissão, mas eu vou mudar a forma como eu entrego o meu trabalho. E aí eu falei nessa palestra o seguinte, você sabia que a geração que está chegando é uma geração que não quer comprar carro? Você sabia que essa geração que está chegando é uma geração que não quer comprar casa? Aí todo mundo, como assim? Falei, é uma geração desapegada. Mas como a gente trabalha para isso? Falei assim, a nova geração, ela quer trabalhar para viver experiências. Para ela vale mais a pena dividir um Uber com os amigos estudando inglês do que ter um carro. E ela quer viajar o mundo. Então, uma das profissões do momento é o nômade digital. A pessoa faz vários tipos de trabalho entregando 100% online. E eles ficaram, então assim, são as realidades que está chegando, a gente não está conseguindo acompanhar. E os pais têm que estar atentos para isso, porque senão a gente teve pais tradicionalistas. A tendência é a gente replicar esse comportamento com os filhos. Mas a gente está num momento que a globalização e o pós-pandemia, né, que a gente tá vivendo uma nova era, né, e uma era onde está havendo uma explosão de profissões, né, inclusive na área de tecnologia, inteligência artificial e etc., onde os nossos filhos vão fazer escolhas totalmente diferentes da nossa época. E aí então, é muito difícil não criar expectativa, né? É difícil, quase impossível. Agora a gente tem o chat GPT, né? Que é uma inteligência artificial que trouxe grandes questões e debates para as mesas, né? Os grandes líderes, por exemplo, os homens mais ricos do mundo, ou mais bem-sucedidos, levantaram até nos Estados Unidos um motim para tentar travar, porque eles querem evoluir já o novo, né? A gente tem o acesso ao 4.0, mas eles já querem lançar o 5.0. E eles acham que a sociedade não está pronta para esse nível de informação. Então, o ChatGPT ele faz isso, né? Ele é um Google avançado e quase com sentimento. E aí o Pianges fala, né? Fala assim, nesse momento de carreira, o soft vai fazer toda a diferença. Sim. Né? Porque as máquinas vão fazer muito o que a gente faz hoje. E aí eu acho que na revista Exame, esses dias, saíram mais de 173 carreiras que vão sumir. Vão deixar de existir. Por quê? Porque podem deixar de existir por conta dessa inteligência artificial. Sim, né? Então, assim, o soft faz total diferença. E a Forbes, esses dias, postou uma coisa, eu repostei, vou ler para vocês, e o que eu comentei a respeito, né? Não importa o quão difícil seja o caminho, continue avançando e nunca desista dos seus sonhos. E é uma pergunta que eu sempre
ouço, né, das pessoas. Qual é o seu sonho? E eu pergunto isso para as pessoas e isso foi meio choque. As pessoas não chega perto do espelho, porque a minha vontade é de movimentar as pessoas, chacoalhar. Eu sou assim. E aí, sonhar, as pessoas deixaram de sonhar. Isso é um absurdo. Porque olha só o que eu coloquei aqui. Sorte é igual o preparo, mas a oportunidade. Uhum. Então eu estava, né, comentei um pouco com a Michelle, numa ânsia assim de insatisfação, de achar assim, será que eu não consegui meu lugar? Será que eu não alcancei o sucesso? Não Em todos cheguei esses lá. anos não cheguei lá, né? Mas eu estou me preparando. Eu estou o tempo inteiro eu acordo todos os dias pensando em fazer algo por conta desse meu sucesso ou desse lugar que eu quero ocupar no mundo. Uhum. Então, sorte é preparo, mas Sim. oportunidade. Então, eu estou me preparando para quando essa oportunidade aparecer. E sonho realizado, que é o que mais falta na humanidade, é sinônimo, né? Igual a persistência, mas essa sorte. Então a gente precisa persistir, mas não deixar de sonhar. A gente precisa se preparar, mas não deixar de sonhar, sabe? A oportunidade vai vir, mas se ela vier e você não estiver preparado, e se você não sonhar mais com aquilo, ela não vai fazer sentido nenhum. Com certeza. E tem um ditado que diz que. Tem um autor, né? Eu vou falar ditado porque eu não lembro o nome do autor. Nós somos desses. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. E por que E não sonhar grande? Quando você fala sobre persistência, vai muito com o imediatismo que eu falei. Porque essa geração é muito legal, ela quer propósito, ela quer que faça sentido, nananã, mas eles querem tudo pra ontem, às vezes sem nenhum preparo. Sim. Então, né? É necessário alguém parar e falar assim: vem cá, vamos junto, mas o caminho é esse. Sim. E aí, muitos nesse caminho, não quero, eu quero só o imediatismo mesmo, eu quero só o Uber para economizar, mas para que você está economizando? Para fazer o inglês? Para fazer um intercâmbio? Não, só por isso mesmo. E aí é onde eu acho que os pais e as mães, eles entram, e aí eu vou falar de clientes mais jovens, que aí tá no seu primeiro emprego, que fala, nossa, minha mãe e meu pai querem que eu vou para esse lado. Então, assim, os pais, me desculpem, né, eu sei que não é o caso de vocês, que ainda não chegaram nesse momento, mas Quando chegar. quando chegar, A gente volta lá. Entendi. quando chegar lá, às vezes vocês são totalmente conectados com isso, né? Emocionalmente envolvidos nessa decisão. E talvez delegar para um psicólogo, para um terapeuta, para um coach, pra um Alguém que foi profissional olhar de fora, né? especializado, que vai ajudar essa pessoa a encontrar a resposta dentro dela e chegar e falar, pai, mãe, eu escolhi esse caminho, porque dentro de mim é isso que floresce. Uhum. Porque o que acontece? É um turbilhão de coisas na cabeça desses adolescentes, que eles veem na internet, e que eles ficam realmente perdidos, né? Então é difícil tomar uma decisão. E quando você tem ferramentas, técnicas e profissionais especializados, talvez a pessoa neutra é uma pessoa que provavelmente vai chamar os pais em algum momento, mas vai ajudar essa criança, esse adolescente, né, ou até um adulto, uma pessoa já com 20 e poucos anos, né, a organizar a sua mente, colocar as coisas, as caixinhas no lugar e tomar a melhor decisão para aquele momento. Porque a pessoa pode viver uma experiência por 3, 4 anos. Eu tenho uma pessoa na minha família que foi muito feliz com uma profissão que ele escolheu por muito tempo, e agora ele falou assim, deu. Agora deu. Ele fez relações internacionais, uma pessoa que fala inglês fluente, viajou e tal. Não quero mais. Tá fazendo arquitetura. Falei, você tá feliz? Tô muito feliz. Falei, então é isso que importa. Tá tudo bem. Você tem condições? Os pais apoiando. Gente, não tem problema mudar de casa. Não tem problema mudar de carreira. Entendeu? Já foi essa fase. Já foi, que eu tenho que entrar como jovem aprendiz, né? Antigamente era office boy, e sair aposentado. Alguns ainda vão seguir esse caminho? Vão. E uma coisa é o seguinte, que é um outro desafio para os RHs e para os profissionais que são coaches, mentores e fora, é ajudar os líderes a lidar, porque tem líderes hoje que estão aí com 4, 5 gerações nos seus times. E como liderar com essa diversidade, não é? Então, Isso a gente tá falando de diversidade só de idade. E Só aí, de idade, assim, de uma forma muito simplória, assim, né? Eu sei que não é isso, mas assim, o líder é pai de toda essa galera, né? É isso. Então, assim, quantos filhos eu tenho no meu time? 20?
Cada um tá numa geração aí. Eu É. tenho um ali com 50 e poucos anos, tenho um com 40, tenho um com 30, tenho um com 20. Chegou um jovem aprendiz aqui com 18. E o líder de verdade sabe sobre cada um deles, né, Tati? Sim. Se envolve, né, Se com eles. envolve, de fato. Eu tenho duas perguntas pra Tati que eu vou direcionar jogar no colo dela que fizeram pra mim. Ih, Eita, toma. Primeiro, ó, ó, não muda a pauta do nada. não muda a pauta. Manda arroba depois, É, manda esse vou vídeo mandar. para esse pessoal. Ah, Criar um short pra ele. Uma pessoa, porque nem necessariamente a gente tá falando de adolescentes, mas assim, existem pessoas com 20 e tantos e 30 e tantos anos que ainda estão nesse processo de não saber onde eles deveriam estar. sim, Nesse caso, eu indico Tatiana Tozetti. Mas obrigada. o processo, ele faz outra faculdade ou ele faz cursos profissionalizantes, por exemplo? O que você indicaria para uma pessoa de 20, 30 anos e está insatisfeito onde ele está? Na verdade, antes dele saber se ele vai fazer uma faculdade ou um curso profissionalizante, ele tem que identificar qual caminho ele quer seguir. Porque algumas carreiras, curso profissionalizante é suficiente. Para outras carreiras, sim, eu vou precisar fazer uma faculdade. Para outra, hoje tem profissões que você não precisa de faculdade. E para outros, talvez você tenha que fazer inglês. É. Ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube, né? E a pessoa estava falando assim: se você quiser vir trabalhar na Europa, o inglês, mesmo que seja numa empresa que a língua precisa de alguém que fala português, o inglês é imprescindível. Não existe não ter inglês e ponto. Acabou. Acabou. Então, assim, o que você quer? Eu domino RH, eu quero ser RH na Europa. Então, o que você tem que fazer? Inglês. Pronto. Primeiro você tem que saber para onde eu quero ir. Aí depois você decide. Então, para alguns caminhos, cursos, para alguns caminhos, formação acadêmica, para alguns caminhos, idioma. Então depende. E para todos os caminhos, Tatiana Tozetti. É isso. E aí a outra pergunta é o outro extremo. Ele tá fazendo uma consulta. Que quando eu... Não, na verdade, é uma pergunta que me direcionaram e vocês têm que trazer isso para Tatiana Tozetti. A sua sessão não é hoje. Quando ela colocar a caixinha de perguntas, você vai lá e pergunta para ela. Para de perguntar para mim. A outra é quando a Michelle, quando a gente comentou sobre trazer você, eu trouxe esse caso. Uma pessoa de 50 e tantos anos, 60 e tantos anos, e que foi uma vida inteira um profissional de sucesso, provavelmente de indústria, e que hoje se sente inútil. Porque a indústria já não serve mais para ele, não aceita mais ele não encontra outro lugar para se encaixar, e ele tá pensando o seguinte: é o fim da minha vida. Não é. Não é o fim da sua vida. Você pode ser um maravilhoso mentor. Os jovens precisam de você. As pessoas que estão iniciando precisam da sua experiência. Você pode escrever um livro, você pode ser um mentor, você pode ser um coach, você pode ser um professor universitário, você pode ser você pode ser o diretor da sua empresa. Então, assim, não acabou. Esquece isso. Pega o meu contato aqui embaixo, me liga. A hora que esse sentimento vier, você me chama. Não, sua vida não acabou. Pelo contrário, ela está começando uma nova fase. É um novo ciclo, onde você pode pegar todo o seu know-how e contribuir com a nova sociedade que está chegando aí, com a nova geração de profissionais. Aê! Ó. Queridos sabia. altuís. Mas a gente nem começou. Acabou o tempo. Acabou. A gente queria falar de gestão de tempo É. para vocês. Bom, aguarda o próximo Tá. convite. Eu acho. Vai ter que ter. Vamos ter que ter uma próxima temporada com Tatiana Tozetti. Vamos. Porque os pais, as mães precisam gerenciar bem o seu tempo. Então, eu acho que a gente pode deixar para um próximo. Mas dá um spoiler. Segunda temporada. Pode dar um spoiler. Não spoilers. É verdade. Pais, talvez- tem uma agenda. Tem uma agenda. Tirem tudo o que vocês estão guardando aí na mente de vocês, que vocês ficam, tal hora eu tenho que fazer história, eu tenho que fazer agenda, um planner. Escreve ali, deixa um papel, uma caneta e vai anotando, sabe? Porque se você não tem agenda, você vira agenda do outro. Então, você tem que gerenciar a tua vida, a tua família, os compromissos dos seus filhos, a carreira e tudo mais, e você mesma tem que ter horário para ti. Então, use da sua rede de apoio o máximo que você puder, tenha esses momentos. E quando você tem agenda, deixa um intervalo entre os compromissos. Deixa o máximo que você puder. Tati, mas o máximo que você puder. Eu sei que tem dia que não dá.
Mas deixa o intervalo, porque imprevistos acontecem. Então, quando você deixa um intervalinhozinho entre um compromisso e outro, entre compromisso doméstico, inclusive, tá? Uhum. E talvez vai ter que ter aquele dia que, poxa, não vai dar para fazer almoço hoje, não se culpe, pede delivery. Pede Haikai. Né? Então, assim, eu tenho uma cliente que ela organiza demais o tempo dela. Então, eu não sei se isso é certo ou errado, mas, tipo, alguns alimentos que a criança pode comer, ela já deixa congelado a semana inteira. Isso facilita demais quando ela chega em casa à tarde, né? Porque ela prefere ficar com o filho do que ficar cozinhando. Então, facilita demais. Então, se você pega no domingo o pai, né? O pai ali, porque o pai hoje não é o pai de antigamente, né, Uhum. gente? Isso aí. O pai participa, né? Isso Isso aí. dito. Ativamente. Então, enquanto o pai tá ali brincando, levando a criança no tal do parquinho, a mãe talvez, né, além de ter o seu momento de paz, de descanso ali, ela pode ir organizando algumas coisas para a semana. Lá Então, em casa é o inverso, tá, Tatiane? é, Lá em casa a Aline fica com as crianças e eu fico na cozinha. Só pra deixar claro. a gente vê as gororobas que você posta lá. Então, assim, Organize seu tempo para poder dormir. a agenda é importante, a agenda é importante. Organizar a sua semana e o que dá para facilitar durante a semana, para que durante a semana eu tenha mais tempo para os imprevistos que vão acontecer. Então, assim, é só uma dica, tenha agenda. E agenda planner, aquela que tem a semana inteira na mesma página, é a melhor de todas. Porque você consegue visualizar, Você né? consegue visualizar a semana toda. Escreva a lápis. Sabe por quê? Porque a agenda, ela é flexível, os compromissos mudam, então dá para pagar e remanejar, né? Então, essas são 2 dicas para iniciar essa questão da gestão do tempo. E pra finalizar esse papo maravilhoso, né? É isso. É Muito isso, bom, é muito sobre bom. Muito isso. bom, obrigada. Eu que Obrigada pelo agradeço. seu tempo, porque é raro, é escasso. A gente teve que brigar com muitas empresas por esse tempo de Tatiane Tempo. Tosetti. Agradeçam a Deus, porque olha só, Ai, isso é caríssimo. Eles estão exagerando. Não, Isso não, quando ela não. está em Resende, né? Quando ela tá em Resende. Então a gente, Tatiane Tosetti. Põe ela no seu plano. É trabalhar por paixão, né? É isso que eu tento levar pros meus clientes, né? Então, gratidão pelo convite. Eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Essa primeira temporada tá linda. Tem paixão, tem amor, tem brilho nos olhos. E onde tem coração, não, né, tem sucesso. Então, que vocês ajudem e transformem muitas vidas aí através desse projeto. Eu achei que eu não seria convidada por nossa Olha. mãe. E o dia que o Expedito mandou, eu escrevi assim, euzinha? Ele é sim. Eu falei, claro! Então é um prazer estar aqui, poder contribuir e precisando, você entra em contato. Obrigada. Eu quero saber qual mensagem veio nos nossos biscoitos Ai, meu Haikai para a Deus. gente finalizar esse episódio. É porque a gente acredita em destino. A gente acredita, então com certeza tem uma mensagem aqui maravilhosa A gente acredita. e tem número da Mega Sena atrás. Eu sempre acredito nisso, mas nunca jogo, mas tudo bem. Olha, o meu tem tudo a ver. O meu também. Caramba. Vai, então. Você A necessidade traz força e perseverança. Não desista. Olha. Para se formar relacionamentos, a sinceridade é necessária. E a filosofia de um século é o senso comum do próximo. Uau. É isso aí. Pode escrever um livro com essas 3 frases. Acabou. Né? Olha, maravilhoso. Foi ótimo. Muito bom, Muito. como sempre. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada, Tati. Gratidão. Obrigado, Haikai. Obrigado, Estúdio Bora. Obrigado, Bela Foto. Bela Fotos, nossos aí. parceiros queridos. E até o próximo. Acompanhe a gente nos nossos canais. Inscrevam-se, pelo vai. amor de Você Deus. é o nosso Olha, youtuber, vai. Aqui nós estamos aprendendo a ser youtuber. Então, você precisa seguir o nosso canal, ativar sininho, comentar em todos os nossos posts, compartilhar, dar like nos nossos vídeos. A gente também está no Instagram, a gente também está no TikTok. Estamos no site também, temos um site de Pod Family. Aham. Então entre e sinta-se em casa, em todos esses ambientes, mas aqui na nossa mesa sempre você é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. E até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.